Olá, meus queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu me chamo Júnior Legi, estou aqui para compartilhar uma palavra de Deus com vocês. Essa palavra está escrita no Evangelho de João, capítulo de número 8, a partir do versículo 32. Diz assim o texto: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quero também fazer a leitura de outro texto que está em João 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É interessante, queridos, que hoje em dia nós vemos pessoas que formaram a sua verdade ou o entendimento da sua própria verdade através do seu conhecimento, da sua formação, através de livros, através de pensadores, através do seu intelecto, e aí acreditam nessa verdade como sendo a verdade suprema e irrevogável da sua vida, onde elas colocam isso como o seu princípio e o seu fundamento de vida. Existem outro tipo de pessoas que têm a verdade como a sua cultura e o costume e os ensinamentos da sua religião, onde elas receberam dos seus antepassados, dos seus antigos, esses ensinamentos, essas doutrinas, e eles acreditam que tudo isso que ele aprendeu seja a verdade essencial para a sua vida e seja a verdade irrevogável, que ninguém pode mudar e tirar da sua vida. O interessante, queridos, que no contexto de João capítulo 8, 32, nós vemos que era justamente para esse tipo de pessoa que Jesus estava falando, que eram os judeus, os fariseus, os religiosos da época. O interessante é que essas pessoas eram pessoas que tinham conhecimento, que tinham seu intelecto formado e tinham seu conhecimento cultural e da religião, que tinham seus costumes, onde eles prezavam por isso de forma que nada e nem ninguém poderia mudar e alterar. E o interessante é que é justamente para esse tipo de pessoa que Jesus está falando que ao conhecer a verdade iria libertá-los. Talvez seja você também que esteja me ouvindo agora, nesse momento, uma pessoa que se encontra nessa situação também, mas que não tem visto nada mudando na sua vida, porque essa verdade que você tem acreditado como sua, que no caso é a sua verdade ou a verdade da sua religião, ao invés de trazer uma liberdade para você, ela tem trazido, na verdade, prisão. Tem mantido você no cárcere, onde você não consegue fazer alguma coisa, onde você não consegue pensar muito, o seu pensamento não vale de muita coisa, onde o seu entendimento fica encarcerado, as suas atitudes são presas, você não tem liberdade de fazer uma escolha, você não tem liberdade de ir para algum lugar, porque a religião ela tem ensinado que isso é errado, que isso é pecado, que isso não é de Deus, que isso não agrada a Deus. Ou então, no seu entendimento, você já acredita que a liberdade que você tenha vivido, cedendo os desejos da carne, fazendo o que você pensa que é legal, que é certo, e isso também é a maneira correta de viver a verdade ou a vida que Deus ele tem para você. E eu quero te dizer, querido, que infelizmente isso não é a verdade. A verdade, ela não está baseada num costume ou no intelecto humano ou apenas num livro ou em palavras. A verdade, ela é uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus Cristo. E é somente através do conhecimento de quem Jesus Cristo é que nós somos libertos, é que nós somos curados, restaurados e alinhados àquilo que Deus ele tem para nós. Somente quando nós conhecemos Jesus, porque conhecer Jesus não é quando eu falo o seu nome, ou quando eu faço parte de alguma religião, ou apenas quando eu leio a Bíblia Sagrada. Mas vai muito mais além do que isso, porque conhecer Jesus fala de uma vida de intimidade com Ele.
fala de ter um tempo de comunhão com Ele, onde esse tempo de comunhão não se baseia só apenas em 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, 1 hora por dia, meia hora por dia, não. Esse tempo de comunhão, de intimidade com Deus se baseia em viver uma vida em comunhão, em interação com Ele, onde Ele é que está nos ensinando a verdade que nós devemos viver, onde é Ele que está nos dando as direções, onde é Ele que está nos ensinando os seus princípios, onde é Ele que está nos ensinando a verdade que nós devemos caminhar. É interessante que é justamente por isso que Jesus ele fala para as pessoas que estavam ali escutando ele em João capítulo 8, 32. E conhecereis a verdade vos libertará. E ali as pessoas que estavam ali escutando Jesus, logo eles se escandalizam. E eles começam a questionar. Nós somos filhos de Abraão. Nós temos Abraão como nosso pai. Como pode? Nós nunca fomos presos. E você diz que nós somos livres, nós somos presos. Nós vivemos uma vida de liberdade, nós somos livres porque nós somos filhos de Abraão. Aonde Jesus ele começa a falar no versículo 37. Ele diz assim: bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. E no versículo 39, responderam e disseram: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhe: se fosseis filho de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, homem que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. O interessante é que Jesus começa a falar que como pode essas pessoas que dizem que são filhos de Abraão, que vivem uma vida de liberdade em Deus, agora estão procurando matá-lo, porque ele estava ensinando a verdade de Deus. O interessante, queridos, é que quando nós vivemos a nossa falsa verdade, quando alguém vem nos falar a verdade que vem de Deus, isso causa um confronto na nossa verdade. E aí é onde nós nos escandalizamos. É onde nós questionamos a verdade que essa pessoa está falando. E nós logo descartamos essa verdade porque nós estamos cheios da nossa verdade. E o interessante talvez que seja isso que Deus esteja fazendo com você hoje, agora. Talvez Jesus ele esteja confrontando a sua verdade, a verdade que a sua religião te ensinou, a verdade que você formou no seu entendimento, que você julga ser a sua verdade, onde você faz o que você quer, onde você vive a maneira que você quer, ou você vive aprisionado nas doutrinas da sua religião. Querido, a verdade que Jesus ele tem para nós, ele é baseado nos princípios de Deus. A verdade que Jesus ele quer que nós venhamos a entender é achado nele mesmo. Essa verdade que você tanto precisa e procura e você não sabe onde achar, ela só será achada e encontrada se você for até Jesus. Porque Jesus ele é a verdade que nos conduz até Deus. O interessante é que em João 14 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Nós só iremos até Deus, queridos, se nós caminharmos na verdade que é Jesus. É somente através de Jesus, do conhecimento de quem Jesus é que nós iremos de verdade e viver aquilo que Deus ele deseja para nós. Viver uma vida de intimidade com Deus. É somente através do conhecimento de quem Jesus é que nós iremos viver a vida que Deus ele tem para nós. Onde está lá em João capítulo 10, versículo 10, parte B do versículo. A vida que Jesus ele tem para nós é uma vida com abundância. O interessante é que a vida com abundância que Jesus ele tem para nós, ela não é encontrada através da religião, não é encontrada do meu intelecto,
mas ela só é encontrada através do conhecimento de quem Jesus é. Quando Jesus ele nos dá essa compreensão de quem Ele é, nós vamos também descobrir quem nós somos em Deus. E é justamente isso que Deus ele tanto deseja nos dar, o entendimento e a compreensão e revelação, para que nós venhamos a usufruir da vida abundante que Deus ele tem para nós. Se desfaça de tudo aquilo que te prende, de tudo aquilo que te amarra, de tudo aquilo que te impede de viver a vida abundante que Deus ele tem para você. E isso só é possível se você for até Jesus, se você conhecer a verdade, e a verdade ela é Jesus, e conhecendo Jesus você será liberto de tudo aquilo que te amarra e te prende, principalmente do pecado e das crenças limitantes que o pecado ele tem colocado no nosso entendimento e tem nos impedido de viver o melhor de Deus nessa terra, e principalmente nos impedindo de viver uma vida abundante na presença de Deus com nosso Pai Celestial. Um cheiro no coração de vocês, graça e paz, meus queridos.